Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pela SKA e hoje nós temos como assunto a ser discutido um assunto que está nas mesas aí de discussão e fóruns, observando justamente aí as necessidades dos nossos clientes, que vem a ser o Bloco K. Para conduzir esse webinar, eu sou o Everton Godoy e eu tenho aqui conosco Éder Paulo Mioto, mestre em Ciências Contábeis, que vai nos ajudar aí a esclarecer um pouco desse assunto que está nas mesas de discussões. Ele atua aí há mais de 20 anos como consultor de empresas aí na área de finanças, também professor nas instituições de ensino aí em nível superior. Bom dia, Éder, seja muito bem-vindo. Bom dia, saudações a todos, é uma satisfação estar participando. Já quero de antemão aí agradecer a presença e já começar fazendo algumas perguntas, Éder. Primeiramente, o que seria esse tal do Bloco K? Bem, o Bloco K é uma parte integrante do SPED fiscal. O SPED fiscal é uma declaração mensal que as empresas emitem para prestar contas à Receita Federal da movimentação, até o momento da parte de compra e vendas, né, de mercadorias e produtos. E dentro do SPED fiscal está inserido o Bloco K, que é uma novidade, que é um incremento do SPED fiscal. Enfim, faz parte desta declaração à Receita Federal, que é uma obrigação acessória tributária. Bom, a gente viu ali que o Bloco K ele faz parte então do SPED fiscal, né? Mas por que surgiu essa necessidade aí de mais um controle para as empresas aí que a gente atende no mercado, Éder? Bem, esse incremento do SPED fiscal, ele se dá em razão de um elo que ficou faltando para o controle pleno do fisco em relação à movimentação de materiais e mercadorias das empresas, tá? Se pegar no exemplo em tela, as empresas comerciais, né, as varejistas, atacadistas, elas já possuem um mecanismo dentro do próprio sistema SPED que controla o fluxo de mercadorias, né? Se olharmos, por exemplo, um mercadinho que compra 10 caixas de determinado produto, né? Hoje existe o bloco C, onde as empresas têm um registro de tudo que compraram e tudo que venderam. Bem, como na empresa varejista não há transformação, né? Esse controle está de um para um convertido na mesma unidade de medida. Agora veja o processo da indústria, né? Entra o aço, sai uma máquina, né? Obviamente, todos os controles de compras de aços são registrados hoje no bloco C do sistema SPED. Todas as vendas de máquinas também são registradas no bloco C do SPED. Percebam que, obviamente, não há como rastrear o processo intermediário de consumo. Nesse caso, na indústria, acaba ficando bem mais complexo, né? Que à medida que no varejo, se o mercado lá ele compra 10 caixas de sabão em pó, a unidade medida o que ele vai vender são 10 caixas. Isso fica fácil de rastrear. No caso da indústria, uma indústria trabalha basicamente com transformação, compra-se aço e vende-se máquina, por exemplo, né? É bem mais complexo. Perfeito. E é aí onde nós temos algumas situações que teriam margem para fraude, né? É justamente isso que a Receita quer evitar. Isso, o fisco entende que essa falta desse controle ou a inclusão desse controle minimiza fraudes fiscais e por isso está requerendo, né, está buscando o controle dessa situação através da inclusão do bloco K. Bom, então a gente entendeu que a indústria, né, ela já precisa prestar contas, já envia certas informações e são novas informações que precisam ser enviadas, né? Mas como que as empresas, em especial a indústria, enviam essas informações? Todas as empresas enviam essas informações através do sistema SPED, que foi constituído já há muito tempo, é através de um arquivo eletrônico transmitido em cima de um layout pré-disponibilizado, né?
todas as empresas têm acesso ao layout padrão desses arquivos. A empresa deve gerar através desse sistema próprio ou informado manualmente dentro desse validador, o que naturalmente é quase impossível, né? Então, portanto, a empresa precisa ter um sistema gerador desse arquivo para depois ser validado e é transmitido para a Receita Federal através da internet com assinatura eletrônica, né, através do certificado digital, né? Então, é um arquivo gerado e transmitido com toda a movimentação solicitada dentro do SPED. Só para deixar as pessoas bem localizadas, nós estamos falando dos arquivos do sistema SPED, que o programa começou lá com a nota fiscal eletrônica e agora vem sendo implementado através dos diversos novas exigências, né? Que a nota fiscal eletrônica já todo mundo se acostumou, os SPEDs contribuições, SPED fiscal, e teremos ainda algumas etapas pela frente. Mas nesse momento estamos falando da movimentação de materiais. Então, quando nós falamos bloco C, bloco H, bloco K, na verdade são partes desse arquivo, né? São separados por blocos. Exatamente. Muito bem. Bom, então aqui a gente tem uma explicação ao pé da letra, né, do significado do bloco K, certo, Éder? Perfeito. Controle de produção em estoque, exatamente isso, para controlar aquele elo que existe entre a compra da matéria-prima e a venda do produto pronto, né? Então, o fisco deseja controlar esse processo intermediário. A empresa presta informações mensais, né, informando os estoques finais desses produtos. Naturalmente, o estoque inicial desse período já teria sido informado no período anterior. Então, você tem estoque inicial, tem a movimentação de materiais que ocorre no período, através do consumo vinculado às ordens de produção, que a empresa fabrica. E esses consumos de insumos vinculados a cada produto, né, tem seu detalhamento informado então no bloco K. E o que chama a atenção é justamente essa periodicidade, né? Nós vimos antes que já existe o bloco H, que está relacionado ao estoque, mas é uma informação que a empresa envia uma vez por ano, né? Exatamente. E agora com o bloco K, essa periodicidade passa a ser mensal, né? Um controle muito maior. E o que a gente vê também, então, basicamente que o bloco K está apoiado em informações de produção, insumos e do estoque. Mas uma pergunta que eu tenho, Éder, isso é facultativo? As empresas são obrigadas a enviar ou não? A partir de quando isso entra em vigor? Bem, isso entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Não é uma declaração facultativa, ela é compulsória para todas as empresas industriais e todas as empresas atacadistas, né? E também para aquelas equiparadas à indústria. Aí entra o caso das importadoras e empresas que, por opção, também se equipararam à indústria. Essa obrigação, né, uma obrigação acessória, né, ao fisco, então ela é compulsória. Ela não tem nenhuma previsibilidade de alguma empresa ficar de fora disso, até haja visto porque o SPED fiscal passa a ser obrigatório para as empresas do Simples Nacional também, a partir de janeiro de 2016. Essa de fato é uma informação bem importante, né? Tá. Eu acredito que todos, inclusive eu, devem estar se perguntando, se nós estamos falando de contabilidade, impostos, etc., qual que é a relação que isso tem com o pessoal de produção e engenharia, né? Essa basicamente é uma demanda de contabilidade, né? Mas qual que é a relação que isso tem com a produção? O fato é que a contabilidade não consegue isoladamente produzir essa informação e transmitir, né? De modo geral, nas relações que a gente tem com as empresas, os elementos que se relacionam estão vinculados à contabilidade, à tecnologia da informação e à produção. Porque a contabilidade desperta essa necessidade
aborda essa questão para o contexto empresarial e geralmente recorre ao pessoal de TI para processar os dados, né? Mas, no entanto, o TI apenas viabiliza um método, né? Através desse sistema, através de um ERP que já está implementado na organização. Mas a base de dados sai dos profissionais técnicos de produção, né? Então, a coleta de dados preliminar toda se dá na etapa produtiva, pois não adianta ter um ótimo ERP, não adianta ter uma ótima área de controladoria, né, se a base da informação, que é a coleta de dados, não funcionar, pelo menos para o bloco K, não vai funcionar. Relevante também informar que o bloco K ele não tem campo previsto para valores. Então, o bloco K apenas vai controlar quantidades. Somente quantitativo, nada relacionado a custo. Nada relacionado a custo, embora a base da estrutura da informação é análoga, né? Então, a minha recomendação é até que a empresa aproveite o limão e faça uma limonada, né? Sim. Já que organiza o processo para essa atividade, né? Pode tirar vantagem para fazer uma análise de custo mais refinada também. Então, a gente pode dizer lá que a contabilidade gera uma demanda em função dessa mudança na legislação e a primeira pessoa que eles recorrem é para o cara de TI, né? Que, bom, se o tem posse aí, manipula e gerencia o ERP, vai ter que me dar essas informações. Mas o ERP, em sua essência, basicamente ele está armazenando informações que precisam ser alimentadas por alguém, né? Perfeito. E aí, tu muito bem observaste que quem vai trazer essas informações é a produção, eles que detêm essa informação, né? Então, eu acredito que para chegar numa solução, conseguir resolver essa situação relacionada ao bloco K, né, essas três áreas têm que sentar à mesa para conversar e discutir, né? Eu até me atrevo a dizer que se torna inviável sem a união das três áreas, né? Porque, de fato, sem o envolvimento da área produtiva, e certamente as empresas terão esse reflexo nos próximos dias, cabe lembrar que muitas empresas já estão atentas a isso, ou o próprio processo já está adequado, né? Apenas terá que ser validado e auditado para ver se atende todos os requisitos do bloco K. Porque, na essência, o que se pede é algo, de certa forma, vinculado aos controles internos da empresa. Então, a empresa que já tem um controle interno bem elaborado, talvez tenha apenas que adequar o seu processo, né? Ou validar. Mas a realidade tem nos mostrado, e nas nossas incursões em algumas empresas, que isso de fato não ocorre desta maneira. Então temos um percentual bastante grande de empresas despreparadas e que vão precisar se adequar, né? E passa todo o processo inicial na área produtiva, pois sem uma adequação da emissão de ordens de produção, apontamento de ordem de produção, controle físico de materiais, né, o bloco K ele se torna impossível de ser gerado. Nós vimos na descrição do bloco K esses três elementos como elementos principais que permeiam aí essa mudança na legislação, né? Quais informações que precisam ser levantadas para cada um desses itens? Produção, insumos e estoque. Bem, a produção, de modo geral, o termo utilizado no próprio layout do bloco K está relacionado à ordem de produção, né? Então, a ordem de produção aberta, ela está relacionada à produção de um item final, de um item intermediário. Então, a ordem de produção é o que inicia, o consumo de insumos vinculado à ficha técnica desse produto é o outro ponto fundamental, pois os insumos consumidos para a fabricação de um produto serão rastreados, né, e que gerarão um estoque final, obviamente, aonde a empresa vai informar os produtos prontos, não comercializados, resultantes dessa produção, e os saldos de matéria-prima
não consumidas, além dos produtos em elaboração, ou seja, as ordens de produção iniciadas e não concluídas, né? E mesmo as iniciadas em outro período e não concluídas, todas têm que ser informadas a cada ciclo do SPED fiscal no seu bloco K. Né? Agora, é importante entender o seguinte, no final de cada período, informa-se todos os estoques de propriedade da empresa. No caso das empresas que têm processo terceirizado, informa-se todos os estoques de propriedade de terceiro, e o terceiro, né, tanto o terceiro quanto a empresa que encomendou a industrialização e a empresa industrializadora, ambos informam o mesmo estoque, o que está em poder de terceiro e o que é de terceiro que está em seu poder. Então, até aquele cara que presta serviço, ele vai ter que dizer para quem ele está prestando serviço e se ele está usando o estoque daquela empresa, né? Uma coisa que me chamou a atenção, nós estamos falando sobre produção e ordem de produção. Eu preciso, vamos lá, eu tenho uma indústria metalúrgica, hoje eu não tenho nenhum controle de ordem de produção, né? Eu teria que passar a ter esse controle de ordem de produção somente para eu conseguir controlar a movimentação de estoque, ou é um tipo de informação que eu vou ter que enviar para o fisco? Essa informação passa a compor o bloco K. Então, essa informação vai ser enviada para o fisco. Você vai ter um controle permanente do processo produtivo em termos quantitativos. É claro que se a empresa ainda não tem isso implementado na sua estrutura, né, vamos ver depois se isso realmente é um problema ou uma vantagem. Sim, né? sim. Mas chegaremos lá numa etapa posterior. Mas são informações que serão enviadas no bloco K juntamente com as demais informações já existentes atualmente. Então hoje, se eu não tenho ordem de produção para controlar meu processo produtivo, eu vou ter que passar a ter. Passar a ter e mais, né? Ter mecanismos de mensuração desse consumo. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma análise aqui, trabalhando com um exemplo prático. Tá? Vamos pegar, por exemplo, esse equipamento, que é um equipamento que nós já utilizamos em outros eventos, que é a famosa máquina de salsicha, né? De um lado entra o porco, do outro sai salsicha, para que a gente possa justamente ilustrar, primeiramente, essa questão da movimentação do estoque. Como que ela é hoje, né? Desconsiderando o bloco K, e aí para que a gente possa fazer um comparativo, né? Qual que é a situação de hoje? O SPED na sua versão 2015? Hoje, na versão 2015, você registra apenas entradas e saídas de materiais, ou seja, entrada de matéria-prima, saída de produto pronto. E uma vez por ano, você informa o estoque final de materiais e produtos. Né? Então, obviamente, não há um controle de quantas máquinas foram produzidas, enfim, fica algumas perguntas em aberto. Né? Por exemplo, se você até pode ter uma noção de quanto aço entrou, no caso dessa máquina, né, e de quantas máquinas foram vendidas. Isso você tem a informação. Agora, não tem como rastrear quantas máquinas efetivamente foram fabricadas. É isso que o fisco quer entender. Sim, aquela situação da empresa que, mal intencionada, ela acaba vendendo uma máquina sem nota ou com meia nota. Exato, produz equipamentos adicionais com a mesma matéria-prima, como não tem o controle de consumo, pode vender um equipamento sem o devido registro fiscal. E né? ainda tem aquelas situações das empresas que a diferença no estoque justamente acaba sendo justificada pela perda, sendo que na maioria das vezes não foi perda também. Né? E uma coisa importante na versão 2015 é que não há nenhum registro da ficha técnica do produto que está sendo vendido. Então o fisco nem tem como saber quanto material é consumido para se fazer uma máquina nesse caso. Né? Sim. Então é uma dedução, talvez por algum cálculo mais complexo, até consiga aproximar essa conta. Mas não tem como fazer uma análise precisa disso. Então, e da mesma, até porque não são informados perdas de materiais e questões relacionadas a fatores que afetam a produção. Aos olhos do fisco aqui nós temos uma margem para fraudes, né? Perfeito. Como que fica então o SPED na versão 2016 agora com o bloco K?
Bem, então, além das informações que já existiam até 2015, né, entra essa fase intermediária que o bloco K busca verificar o consumo de materiais e o controle de produção. Então, de fato, nós vamos ter o apontamento de quantas máquinas foram fabricadas, qual é a composição de materiais de cada uma dessas máquinas e, obviamente, vai estar cruzando os estoques iniciais, mais os materiais que foram comprados, menos o que foi consumido para fabricar determinadas máquinas, ponderando isso com a quantidade vendida de estoques finais, você tem um controle preciso do consumo de materiais, ou seja, a conta tem que fechar. A conta tem que fechar, né? Então agora um controle muito maior dessa movimentação de estoque. Mas observando esse mesmo exemplo da máquina de salsicha, né, a movimentação de estoque ela não diz muita coisa. Essa informação ela precisa ser cruzada com os insumos. Na prática, o que seria esse registro dos insumos no bloco K? O bloco K ele é dividido em vários Ks, nós vamos ver depois em seguida, né? Mas ele tem um bloco chamado K210, que é onde é registrado a ficha técnica do produto, ou seja, como o produto final é composto e como é composto cada um dos componentes intermediários desse produto. Então eu tenho a nossa máquina de salsichas, que é composta por funil, esteira, rolo e base, só que o funil também tem uma ficha técnica que o compõe. Então cria uma cadeia de composição. Esse K210, ele é o grande elo da questão, pois ele ele irá demonstrar exatamente quanto de material será consumido ou foi consumido para fabricar cada uma das unidades. Obviamente, na sequência nós vamos ter mais dois blocos, né, que é basicamente o K235, que é onde vai informar quantas vezes esse ciclo se repetiu, ou seja, a quantidade fabricada de cada item e o respectivo consumo. Então, essa conta, obviamente, quem vai entregar ela pronta é a empresa, né? Então é só cruzar as informações dos insumos com a movimentação de estoque. Essa conta aí vai ter que fechar também. Mas aí a gente tem um terceiro elemento do bloco K que também vai entrar nesse bolo aí para fazer com que essa conta feche, né? Que é o que diz respeito à parte da produção. Então, observando a mesma máquina, que informações relacionadas à produção precisam ser prestadas? Bem, a ordem de produção é o documento que vai vincular, pois na entrada, na compra e na venda eu tenho os documentos fiscais, né? Internamente a empresa não tem documentos fiscais, mas tem a ordem de produção, né? Sempre que uma ordem de produção for aberta, ela vai disparar a necessidade de consumos. Bom, sempre que você informar que essa ordem de produção foi encerrada, ou seja, na linha do bloco K vai ter data de encerramento, bom, entende que nesse momento a máquina ficou pronta. Então vai ter todo o consumo relacionado àquela ficha técnica daquele produto. Bem, se o produto ainda não está concluído, ou seja, a ordem de produção está aberta, né, então vou ter apenas o consumo de produtos intermediários, que aí sim, certamente no controle da empresa haverá necessidade de ter requisições de consumos vinculadas, né? Então, eu tenho na minha produção produtos em elaboração, tenho produtos intermediários, no caso aqui o funil, a esteira, que já estão prontos, mas que poderão ser consumidos para fabricar um produto novo, e tenho o próprio produto acabado, né? E lembrando, nós estamos botando aqui apenas funil, esteira, rolo, né? Mas lembrando que o produto pronto também é composto pela sua embalagem, né? E etiquetas, enfim, tudo que compõe fisicamente o produto final, tá? E essa conta tem que fechar. Então acaba cruzando todas as informações lá de movimentação de estoque, ficha técnica, insumos e produção, né? Aí o fisco vai ter como saber exatamente quantas máquinas foram fabricadas, quantas foram vendidas, quantas tem em estoque, né? Essa conta vai acabar fechando. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu acabei ficando na dúvida, né? Vamos pegar a gente viu que a periodicidade lá da prestação de contas no bloco K ela é mensal. Se para eu fabricar essa minha máquina, uma máquina complexa, eu levo 3 meses para ter uma máquina pronta. Claro, durante esses 3 meses eu tenho itens que eu vou concluindo, itens que ainda estão em fabricação.
Ou seja, ordens de produção que são finalizadas, ordens de produção que continuem abertas até finalizar esse período total de produção dela. No período que eu preciso fazer essa prestação de contas, eu preciso enviar inclusive as ordens de produção que estão em andamento. Sim, inclusive. E pelo número de períodos que ocorrerem enquanto o equipamento não ficar concluído. Então, eu posso ter um grande número de ordens de produção abertas, que no final de cada mês elas permanecem nesse estado e que elas serão informadas assim, até o ciclo em que o equipamento for concluído, onde será informada a data de encerramento da ordem de produção, e aí entende-se que o produto foi concluído, né? Está acabado. Então, todas as ordens de produção em aberto são repetidas a cada ciclo até se encerrar. Uma coisa importante é que, e aí cabe cada empresa ver como controla o consumo de material, porque imagina uma ordem de produção aberta no início de um mês, no final daquele mês apenas parte das matérias-primas foram requisitadas para consumo naquele produto, tá? Bom, o que não foi requisitado ainda está no estoque de matéria-prima. Então a empresa, é importante atentar para esse controle, porque a tua pergunta, Everton, remete a essa questão. Bom, a ordem de produção está aberta, ela não consumiu toda a matéria-prima ainda, né? Então essa matéria-prima parcialmente consumida será registrada numa ordem de produção em aberta como produto em elaboração. Em elaboração. Né? E esse material que ainda não foi requisitado está registrado lá no bloco H como matéria-prima que ainda não foi requisitada. Ainda está em estoque. Ainda está em estoque. Né? Então essa organização, para não correr o risco de uma ordem de produção em aberta já ter consumido todo o material que consta na sua ficha técnica, né? Sim. E não correr o risco de informar um estoque duplamente ou de uma forma equivocada. O fisco coloca toda na mão do contribuinte a responsabilidade da curacidade da informação. E aí o cara tem que se virar. Então, certamente existem vários ainda formas, né, de automatizar, né? São várias as maneiras de você controlar isso. Não existe assim uma indicação, tem que ser da maneira A, B, C ou D, né? Mas o fato é que esse controle tem que existir. Tem que existir. Bom, deu para perceber um pouco da complexidade que esse assunto aí traz para as empresas, né? E obviamente que junto a essa complexidade de adequação a essa mudança na legislação, nós temos aí algumas ameaças, né? Alguns desafios para as empresas. Seria interessante a gente comentar um pouquinho sobre eles, né? Sim, nas relações que a gente desenvolve e olhando os comentários de colegas e olhando comentários na própria mídia, né? Algumas empresas estão preocupadas com os próprios segredos industriais, porque no primeiro momento você tem um produto formulado, né? E se você tiver que enviar a informação relacionada à ficha técnica desse produto, causou no primeiro momento um mal-estar, poxa, mas vão quebrar meu segredo industrial. O fisco rebate de duas maneiras. Primeiro que ele diz que essa informação é de uso específico do fisco, né? Mas ainda assim algumas pessoas se preocupam porque qualquer funcionário público na área de fiscalização tem acesso a essa informação. Claro, na minha opinião, existem alguns atenuantes sobre essa preocupação, né? Que estão relacionadas principalmente a produtos formulados, porque você vai entregar quantidade apenas, né? Não vai entregar... Não como ele é feito, né? Não como ele é feito, em que momento tal produto tem que ser adicionado, sim, qual é o ponto de cura, ponto de cocção para outras situações, mas enfim, né? Mas de qualquer forma causa um mal-estar porque... Acaba gerando essa preocupação. Acaba gerando essa preocupação. Eu particularmente vejo como mais relevante outras questões, né? A primeira é o choque de gestão que promoverá isso em algumas empresas, salvo aquelas, como comentamos antes, que talvez requeram apenas uma pequena adequação, né? Mas no nosso dia a dia temos visto que isso vai causar uma necessidade de repensar a forma de controlar o processo produtivo do negócio, né?
o envolvimento das áreas, principalmente. Quer dizer, eu tinha controladoria de um lado, produção do outro, TI no meio resolvendo as questões. Agora não, eu preciso dessas 3 áreas alinhadas para resolver essa situação, né? As empresas que ainda não têm esse processo de controle de produção muito refinado terão que gastar, no mínimo, bastante tempo. No mínimo horas ali, no mínimo né? horas, né? Quando não, fazer investimentos, né? Talvez em software, talvez em conhecimento técnico, Investimento em tecnologia, treinamento, né? Mas, enfim, é uma questão que não é facultativa, compulsória, precisarão se adaptar, né? Cada um do seu jeito, mais outros menos. Além, naturalmente, né, por ser um processo, uma declaração compulsória, tem o risco da multa pela não entrega. Quer dizer, olha, não vou dar bola para esse negócio aí, não vou entregar. Não vai pegar, né? Não vai pegar, ou vou entregar de qualquer jeito, né? Não vai colar. Tá, vou jogar aí um monte de informação para dentro desse arquivo, aí vai validar, vou dar falar para o pessoal do fisco aí não me encher o saco. É bom lembrar que a empresa, além da obrigatoriedade da entrega, tem a responsabilidade da acuracidade da informação. A informação tem que estar correta. Tem que estar correta. Então, sou pena aí de multa, o que a gente tem que entender é que isso que nós estamos enviando não vai cair na mesa de alguém ou na gaveta de alguém. Isso vai passar por um validador eletrônico que vai identificar falhas, problemas e que vai gerar notificações eletrônicas sem nenhum fiscal botar mão nisso, sabe? Sim. Como ocorre hoje nas declarações de imposto de renda da pessoa física, enfim. Cai na malha fina. Né? Vai ficar muito fácil a empresa, assim, vamos dizer, cair na malha fina do SPED. Sim. Bom, naturalmente, né, nós temos ali uma série de desafios e ameaças que as empresas acabam se deparando com essa mudança na legislação, mas como tu mesmo comentou lá no início, né, Éder, tem empresas que acabam fazendo desse limão uma limonada, né, e acabam tirando benefícios em cima dessa adequação, mudança de processos e na sua gestão que essas empresas vão precisar fazer, né? Então, tem como tirar proveito dessa situação. Como a gente trabalha já na área de implementação de processos, de cursos já há muito tempo, a gente enxerga muita empresa aí que está naquela fase de vamos implementar o processo, vai, não vai, agora vai. Né? Agora vai. Agora, então, é uma oportunidade já que se for necessário algum investimento, já que se for necessário algumas horas consumidas, que às vezes é muito mais oneroso do que algum gasto financeiro que a empresa tenha diretamente com terceiros, né? Então, a gente enxerga que o controle preciso de estoques, gestão do processo produtivo, isso de fato ocorre porque o que está sendo solicitado no SPED, por mais que pareça algo preocupante, algo que vai dar muita dor de cabeça para algumas empresas, quem sabe até vai dar, mas no final de tudo isso eu enxergo que ocorrerão sim melhorias de processo. Na pior das hipóteses, a empresa vai melhorar significativamente, né, o controle do processo produtivo e de materiais, sem dúvida nenhuma. Esse detalhamento da estrutura do produto, ele é o pré-requisito para a gestão de custos, né? Então, tende a melhorar bastante a gestão de custos da empresa. Então, assim, a gente teve contato com a empresa que até tem uma boa análise de processo, tem uma boa gestão de custos, né? Mas acabou vendo maneiras, né, através da implementação e da validação do Bloco K, vendo maneiras ainda de refinar um pouquinho mais isso, como um controle mais preciso de materiais, um controle mais aplicando melhor os conceitos, né? Utilizando uma linguagem mais universal e menos própria. Eu trabalhando com essa melhor gestão de custos, aí a empresa tem totais condições de trabalhar melhor sua margem de lucro, né? Definição de preço perante o mercado. Sim, porque acaba se conhecendo melhor. Sim. E aí nós podemos trazer, eu acho que ainda um terceiro benefício, né, que as empresas vão acabar tendo, que é eliminar a concorrência desleal, né? Aquele cara que hoje não está dando muita bola para a legislação, que
colocam um preço muito fora dos padrões de mercado, muito abaixo dos padrões do mercado, né? Aquela concorrência desleal. Eu não sei afirmar e creio que não vai acabar totalmente, mas com certeza vai nivelar muito mais. É uma barreira adicional e uma barreira dura para ser burlada, né? Porque eu entendo que o Bloco K vai ajudar muito aquelas empresas que vêm sofrendo com concorrentes que utilizam procedimentos não recomendados pelo fisco, né? Sim. E acaba, obviamente, promovendo uma concorrência desleal. Essa é a hora que a gente vai separar o joio do trigo. Né? Sem dúvida. Vai criar uma barreira muito grande e certamente vai beneficiar aquelas empresas que já vêm se planejando e conduzindo as coisas com mais segmento à regra do jogo, né? A grande verdade é que todas as empresas vão ter que se adaptar a essas mudanças. Né? Por isso que a gente traz aí uma mensagem final que, assim como o Charles Darwin prega, né, na sua teoria de evolução, aqui também eu creio que vão sobreviver não as que são mais fortes e nem mais inteligentes, né? Mas claro que a força de mercado, a inteligência de processo, todo fazem parte, mas nesse caso há necessidade de se adaptar a essa mudança. Não adianta você querer gastar sua inteligência ou gastar sua força batendo contra isso, porque vai precisar se adaptar. Né? Isso vai ser de extrema importância. Né? E quanto mais rápido a empresa se adaptar, mais vai estar livre para isso e vai estar livre, né, desse processo de implementação e apesar de ter esses novos controles, essa necessidade de ter mais controles dentro da empresa, certamente vai usufruir dos benefícios disso também. Bom, Éder, nós vimos que o assunto ele tem uma certa complexidade, né? E que uma assessoria contábil ela se torna bem fundamental nesse processo, né? Então, muitas empresas que vão precisar fazer essa adaptação, essa mudança nos seus processos, na sua gestão, possivelmente vão precisar de uma assessoria contábil justamente para dizer aonde que precisam ocorrer as mudanças para fazer essa adaptação ao Bloco K e até mesmo aquelas que já estão trabalhando nessas mudanças em cima do Bloco K, daqui a pouco para fazer uma validação, né? Preciso de uma ajuda para ver se essas mudanças que eu fiz, esse tipo de informação que eu vou enviar para o fisco, se essa informação está correta. Né? Então, nesse sentido que uma assessoria contábil aí pode auxiliar bastante. Né? Eu só peço para as empresas procurem profissionais que possuem essa visão sistêmica, né? Que enxerguem tecnicamente a parte contábil e enxerguem também a área produtiva, para que realmente aproveite esse momento para solucionar diversos problemas, não apenas resolver o problema fiscal, né? Aproveita e resolve já o problema gerencial, o problema administrativo da empresa também, né? Resolver ou melhorar o que existe, né? Exato. Então, e assim vale também para as demais áreas que se envolverão nisso daí, tanto a área de TI, a área de produção, né? Então, que sejam pessoas que tenham visão sistêmica do processo. E como nós vimos, a produção e, de uma certa forma, a engenharia estão diretamente ligadas ao Bloco K, né? E a SKA tem como ajudar de alguma forma essas empresas, essas áreas principalmente, nesse processo de adaptação. Né? Se a gente for pensar ali na linha de produtos que a SKA atua hoje como solução no mercado, nós temos lá o SolidWorks e o SolidWorks Enterprise PDM. O SolidWorks como uma solução para projeto 3D, né, bastante utilizada aí nas engenharias, as empresas que nós conhecemos. Então, basicamente, como que o SolidWorks e o Enterprise PDM, que é a ferramenta para a gestão da informação de produto, podem ajudar nessa situação. Quando a gente fala lá no cadastro de insumos, no cadastro de produto, né, na ficha técnica, como o Bloco K exige, esse tipo de informação, para quem hoje trabalha com uma ferramenta de projeto 3D, como o SolidWorks, ou uma ferramenta de gestão da informação do produto, como o SolidWorks Enterprise PDM, essas informações já estão lá. Então, basta que a gente estabeleça aí uma comunicação com os demais sistemas internamente na empresa, que, digamos que, de uma certa forma, esse assunto já está resolvido.
Por outro lado, nós temos o Lantec e alguns módulos do Lantec Integra. O Lantec hoje é a solução que a SK trabalha para programação de corte de chapa e principalmente auxiliar na gestão do chão de fábrica, no que diz respeito a acompanhamento da produção, principalmente controle de estoque, e aí entram algumas soluções interessantes que podem auxiliar na adequação ao bloco K, que é um controle mais preciso do estoque, né, as movimentações de estoque que são feitas, porque a gente sabe que no caso do processo de corte de chapa é uma situação bem complexa. Na maioria das vezes nós temos a gestão do estoque somente por quilos, mas o que é consumido lá são chapas em quantidades, né, tem as sobras, tem as perdas. Como nós vimos, as perdas elas são um ponto importante no conjunto de informações ali do bloco K. E quando a gente fala lá no processo de corte de chapa, onde eu tenho uma chapa de 3 metros, onde eu tenho vários componentes de diferentes produtos espalhados naquela máquina, diferentes ordens de produção, ao final eu tenho lá uma perda, que é aquele material que vai para a sucata, e a grande pergunta que fica é como é que eu faço o rateio dessa perda para cada um dos itens que foram cortados naquela chapa, né? Então o Lantec ele pode auxiliar nesse sentido. E por fim nós temos a solução da NC Systems, que é uma empresa do grupo SKA, que atua com a coleta de dados de chão de fábrica e compartilhamento dessas informações para as demais áreas da empresa, onde basicamente são coletores nos centros de trabalho, lá nas máquinas, nas células de trabalho, onde é possível coletar todos os dados de produção, ou seja, ordens de produção, a sua abertura, o seu encerramento, o momento exato da baixa do estoque. Então, os coletores da NC Systems com certeza podem ajudar na busca dessas informações da produção e, consequentemente, compartilhar essas informações aí de forma automática com as demais áreas e principalmente com o RP da empresa. Agora nós temos aqui um espaço para algumas perguntas, onde as pessoas podem utilizar ali a caixa de diálogo do bate-papo ali do chat para enviar algumas perguntas. Nós já temos várias ali, vamos selecionar algumas aqui para a gente responder, né, Éder, já que nós estamos com o nosso tempo um pouquinho estourado. A primeira pergunta que nós vemos ali é com relação a informação que precisa ser enviada no que diz respeito à perda de matéria-prima. Se existe uma obrigatoriedade, né, se a empresa vai precisar ter um controle sobre essa perda de material do estoque. Para responder, nós temos basicamente 2 tipos de perda. Tá? A perda de processo, aquela que no exemplo aí do corte da chapa, você tem o canal ali, o trilho da chapa. Essa perda, obviamente, ela é previsível na ficha técnica do produto, então são as perdas previsíveis. Essas perdas são informadas no bloco K210 juntamente com os demais materiais. Por mais que ele seja um material que não seja mais possível reaproveitar e também não vai compor o produto, mas ele é previsível no momento da ficha técnica. Então tem que essa quantidade deve compor a ficha técnica do produto, tá? As demais perdas, essa informação tem que ser precisa, né? Essa informação tem que ser precisa, naturalmente. Não tem nenhuma indicação de quebras aceitáveis, né? Percentuais aceitáveis de divergência, né? A gente conta com algum bom senso do físico com relação a isso, mas melhor prevenir, né? Tá? Bom, as perdas que geram subproduto, né? Então esses subprodutos também precisarão ser informados, né, pelos seus resíduos, enfim, né, sejam eles destinados a terceiros, sejam eles, né, permanecendo no estoque. E já que estamos falando de perdas, tem mais uma terceira perda, que é aquela perda não previsível, uma enchente, um incêndio, né, que não ocorra isso, mas enfim, se essa vier a ocorrer, então essas perdas têm previsão já fiscal que essas perdas não são informadas, obviamente, no bloco K, porque tem previsão lá no bloco C, né, que esse é emitido documento fiscal para serem informados, mas são as exceções. Então, com relação a perdas, é isso. Nós temos aqui mais uma pergunta, e essa pergunta está relacionada à ficha técnica do produto, se insumos como, por exemplo, soldas ou outros consumíveis, ali no caso tinta, que compõem o produto, né, são utilizados para fabricar o produto, mas de uma certa forma não fazem parte da estrutura.
se esses itens eles precisam compor a ficha técnica a ser enviada ali no bloco K. Tá. Bem, a tinta, por si só, ela compõe o produto. Então, a necessidade de se medir o consumo por superfície coberta. Tá? Já materiais acessórios, como gases, broca, serra, que esses de fato não compõem o produto, esses não têm necessidade, porque são produtos que foram adquiridos para consumo e não para compor o produto. Então, a regra a ser estabelecida pode ser essa. Aquilo que é adquirido para compor o produto, né, que vai fazer parte lá do produto final, essas são informadas no bloco K porque compõem a ficha técnica. Os demais itens não. Né? Então, tudo que for considerado como consumível, né, não irá compor o produto. A questão, às vezes também colocada, relacionada a adesivos, a pequenos materiais, se esses compõem o produto, né, a recomendação é que componha a ficha técnica e que faça e que seja informado. Né? No caso especificamente da solda, eu entendo que a solda não é um material que compõe na ficha técnica do produto. Né? Então, no caso da solda, não vai compor. Mas tinta, sim. Né? Outros consumíveis não, né? Porque esses gases, brocas e serras, como eu falei antes, não. No caso aqui nós temos uma outra pergunta relacionada a isso. Se uma empresa que ela faz parte do Simples, ela precisa prestar contas no que diz respeito ali ao bloco K? Não há nenhuma indicação de que as empresas do Simples sejam dispensadas. Isso precisaria de uma recomendação expressa que não existe ainda. Então, não existe ainda. Nesse momento, se ela é uma indústria ou se equipara a uma indústria, está obrigado. Está obrigado. Algumas pessoas devem se perguntar também, mas a minha empresa não emite SPED, não transmite SPED, desculpa. Mas pela instrução normativa, a partir de 1º de janeiro, todas as empresas estarão obrigadas, todas as industriais, né? E inclusive as do Simples, ou seja, todas as contribuintes de ICMS. Se você não é contribuinte de ICMS, você não está obrigado, porque você não vai transmitir o SPED fiscal. Mas a rigor, todas as empresas comerciais e industriais são. Para a gente finalizar aqui, vamos pegar uma última pergunta. No caso, uma empresa aqui que trabalha com faturamento para entrega futura. Como é que fica o posicionamento dela perante ao bloco K? O bloco K está relacionado a consumo de materiais. Então, veja que o documento que vai dar base para o consumo de materiais não é o simples faturamento para entrega futura, e sim o documento próprio de remessa da mercadoria. Então, o período base é o período de entrega, não o período de faturamento antecipado. Até porque esse faturamento antecipado não gerou nenhuma movimentação de materiais. Você somente pode até... se eu movimentar o estoque e movimentar a produção, aí sim eu tenho... Imagina que você pode emitir uma nota de faturamento para entrega futura e que você ainda nem comprou as matérias-primas. Né? Sim. Então, obviamente, a movimentação de materiais vai estar vinculado à nota fiscal de entrega, não a de faturamento. Muito bem. Bom, nós estamos com o nosso tempo estourado, né? Nós temos aí várias e várias perguntas. Né? Infelizmente nós não temos tempo aí para responder todas, mas de qualquer forma, né, gostaria aí de agradecer a presença, a atenção de todos em mais um evento aí proporcionado pela SKA, né, e deixar formas de contato até mesmo para que mais esclarecimentos possam ser feitos, né, tanto por parte da SKA, indicando ali a forma como nós podemos ajudar tanto a produção quanto a engenharia a fazer essa adequação à legislação, e também o contato aí da Meli Mioto, de forma a ajudar nessa adequação à legislação e muitas vezes a validação desse processo, verificar se o que está sendo feito está de acordo com a lei. Agradecendo aí a presença de todos e também a presença do Éder, aí, o profissional da área que está aqui hoje conosco para justamente prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado, Éder. Eu que agradeço, foi uma satisfação. Estou à disposição. Tenham todos aí um bom dia e uma ótima semana.